Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Se eu fosse você, não saía daí, sabe por quê? Deus tem uma palavra para você, Ele quer falar com você de uma forma muito tremenda e poderosa, então não saia daí, porque logo depois da vinheta nós estaremos aí ouvindo a mensagem de Deus. Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada, graça e paz. Amém? Continuando, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos continuar na vocação que nós fomos chamados. É interessante que, como nós gostamos de colocar nas pessoas a maneira de viver da qual Deus chamou para que cada um de nós venhamos viver. Tem coisas, amado, que Deus colocou ali que é para todo mundo cumprir, para todo mundo fazer igual. Por exemplo, todos nós temos que nos santificar, todos nós temos que nos separar, todos nós temos que nos desviar do pecado, todos nós temos que buscar a Deus e todos nós temos que orar a Deus, todos nós temos que ler a Bíblia. Sabe, não é um tem que fazer, outro não tem que fazer. Todos nós temos que fazer o bem. Sim, isso é uma ordem para todos, é a direção para todos. Mas tem coisas, tem maneira de viver que Deus chamou para que nós venhamos viver de forma diferente. Um tem uma vocação, outro tem outra vocação. E às vezes nós queremos colocar no outro a vocação que é minha. Por exemplo, quando nós falamos de costumes e usos e costumes, tem pessoas que não usam calça. Amém? Às vezes é um costume, ou às vezes elas sentem que Deus a chamou para viver dessa maneira, sem botar calça, apenas vestido e saia. Mas ela começa a colocar isso um padrão de santidade e acha que aquela outra também tem que viver só vestida assim. Então ela começa a colocar o padrão dela, a vocação que ela tem, que ela acha que tem, que ela foi chamada, e glória a Deus se tiver, no outro. Alguns acham que a única roupa que pode ter é terno, é camisa social, é calça social. Que nem pensar em botar numa bermuda, não pode. Ele acredita que essa é a maneira certa de viver, e essa é a vocação que ele tem, que ele foi chamado. Não dorme de bermuda, dorme só de calça comprida, não fica sem camisa. Glória a Deus, é a vocação dele, ou a sua vocação, mas não é a vocação do outro. E se essa é a minha vocação, não posso colocar ela em cima de você, porque senão eu estaria colocando em você um jugo pesado que você não vai aguentar carregar, e você vai cair e tropeçar, e o culpado será eu que coloquei esse jugo em você. Percebe? Percebe que existem coisas, direcionamentos na Bíblia que é para todo o povo, e existem posicionamentos e direcionamentos que são individuais. São coisas minhas de Deus, particular minha de Deus, da minha intimidade com Deus. Então eu preciso entender e diferenciar isso e permanecer na vocação que eu fui chamado, mas não querer colocar no outro a vocação minha, que ele não foi chamado. Porque quando eu começo a fazer isso, eu também estou pecando. Estou colocando a vida espiritual do meu irmão, da minha irmã em risco. E pagarei por essa conta. Então, meu amado, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Se você foi chamado para viver dessa maneira, viva. Mas não coloque em cima do outro que não foi chamado. Saiba diferenciar, saiba separar. Não condene, não diga que ele está no inferno porque ele usa uma bermuda. Não diga que ele está no inferno porque ele não se veste, porque ele tem uma tatuagem ou um brinco. Sabe, nós usamos as diferenças para nos afastar mais, quando nós não deveríamos olhar para elas.
e sim para aquilo que nos aproxima, para aquilo que nos liga. O elo de ligação entre mim e ti é a cruz, é o sangue de Jesus, porque foi o mesmo sangue que me salvou, que salvou você. Foi o mesmo sacrifício na cruz do Calvário que me alcançou quando eu estava lá no mundão, nas drogas, perdido, que alcançou você também, estava você onde estivesse. O mesmo Senhor que está sentado à destra do Pai, intercede pela sua vida, bonitão, também intercede pela minha e pelo aquele outro que é diferente de mim. O mesmo amor que foi derramado na cruz do Calvário pela minha vida, também foi derramado pela sua, e também por aquele que ainda nem a Cristo aceitou. Agora é muito fácil eu querer colocar em cima de você uma vocação que é minha. E é muito fácil também eu ter esse engano religioso de achar que você só é santo ou santificado se você viver da mesma forma que eu vivo, ou vice-versa. Não. Isso é religiosidade, é religião, e Deus não está na religião, nem na religiosidade. Não havia gente mais religiosa que os fariseus, e Jesus falou: bando de sepulcro caiado, vocês estão bonitos por fora, vivendo uma falsa santidade, mas por dentro de vocês há sujeira e podridão. Sabe, nós achamos que a diferença está em ser cristão, ser crente. A diferença nunca esteve em ser cristão ou crente ou religioso. A religião não salva e nem transforma a vida de ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E o que transforma a vida é a palavra de Deus praticada. Aquele que pratica e vive a palavra de Deus tem a sua vida transformada pelo poder e autoridade que essa palavra por si só tem. Conhecereis a verdade vos libertará. E nós achamos que essa verdade é para aquele ímpio que está lá fora perdido nas drogas, no adultério, na prostituição. Mas quando Jesus está falando isso lá em João capítulo 8, versículo 32, o versículo anterior vai dizer: e disse Jesus aos judeus que criam nele. Quando ele fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando para judeus que estavam passando a crer naquilo que ele estava pregando. Ora, o judeu conhecia a lei, amado, mas não conhecia a verdade. Tem muito religioso que está sentado dentro da igreja, que conhece a lei, mas não conhece a verdade que liberta. Por isso, ele não está liberto. E por não estar liberto, condena todos que estão ao seu redor e são diferentes dele. Eu quero orar com você. Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, meu Pai. Eu louvo o teu nome, eu bendigo o Senhor, eu te exalto nessa hora. Muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra é viva, é verdadeira, é penetrante. Obrigado porque a sua palavra ela vai no íntimo do nosso coração, discerne juntas pensamentos e traz a verdade para nós. Tira de nós toda a religiosidade. Tudo aquilo, ó Deus, Senhor, que nós carregamos de religião em nós, joga por terra. E que a verdade da tua palavra prevaleça, a gente possa permanecer sim naquilo que fomos chamados, mas sem condenar aqueles que não foram chamados para viver da forma que nós vivemos, e entendendo a ação de cada um para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, beijo no seu coração, Deus te abençoe, bom dia, vida para você.